Olá, boa noite a todos, queridos alunos e queridas alunas. Eu estou aqui de novo hoje. Nós vamos compartilhar uma aula muito interessante. Sei que vocês vão gostar muito, hein? Essa aula é intitulada Mediação e Resolução de Conflitos. Vou repetir para vocês: a mediação e a resolução de conflitos. Como a palavra já fala, meus queridos, minhas queridas, a gente fala de conflito. Na verdade, nós queremos tratar sobre uma dimensão bem mais profunda da psicologia, das relações interpessoais. Então, para entender sobre a resolução e a mediação de conflitos, gostaria de vos relatar uma história muito interessante de um pensador que certamente vocês já ouviram falar de Sigmund Freud. Sigmund Freud é considerado o fundador da psicanálise. Ele é o pai da psicanálise, e a psicanálise é uma área dentro da psicologia que busca aprofundar as dimensões mentais do ser humano. Entender profundamente o que nos leva a demonstrar certos comportamentos que muitas vezes nós mesmos nem esperamos tomar as atitudes que nos surpreendem. Então, Freud, o Sigmund Freud, psicanalista, ele nos conta uma história e eu gostaria de partir dessa história para entender. Porque geralmente quando se fala em conflitos, todos nós sabemos que os conflitos existem em todos os lugares. E o maior conflito está onde? Dentro da gente. Eu tenho certeza que já aconteceu com cada um de vocês. Por exemplo, você queria visitar uma pessoa, você se comprometeu, por exemplo, numa quarta-feira, prometeu a um amigo que vai visitar ele, mas chega naquele exato momento, você não consegue mais. Aí começa uma luta interna. Será que vou nesse compromisso ou não vou? Ou de repente mesmo a aula de agora que nós estamos iniciando, você sabia muito bem que vamos ter aula, só que chega na hora, você fala, meu Deus, será que eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Isto já é um grande conflito. Então, devemos entender primeiro o conflito a partir da gente. Então, Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, ele conta a história de um rapaz, de um garoto um adolescente, de 19 anos, que ele entrou dentro de um elevador. Ele tinha como objetivo chegar no 8º andar. Aí ele entra no elevador. E sabe o que aconteceu? Lá dentro do elevador, ele encontra lá uma moça de 17 anos de idade. Ele tem 19 anos de idade. Só os dois dentro do elevador. Então aconteceu que ele teve uma certa atração, porque a moça era bonita, a moça era atraente. Ele sentiu um conflito. A vontade de beijar a moça, naturalmente, pelo instinto corporal, o instinto carnal, que acontece com qualquer ser masculino, quando ele se encontra diante de um ser feminino. E vice-versa, não só o ser masculino que sente essa atração, o feminino também sente isso aí. É a lei da atração. Então ele ficou olhando a moça, só os dois dentro do elevador. Só que na hora que o elevador estava querendo subir, alguém veio e entrou. Uma terceira pessoa entrou dentro do elevador. E ao entrar, o menino, o garoto de 19 anos de idade, não conseguiu mais abraçar a moça. Parece que a entrada dessa terceira pessoa atrapalhou ele. Então, finalmente, o que aconteceu? O elevador chegou no 8º andar e todo mundo saiu. E não aconteceu nada. Então, essa história, o que ela tem conosco? Nesta matéria sobre
a resolução de conflitos e mediação de conflitos. Precisamos entender as dimensões mais profundas atrás dessa história. Algumas perguntas são importantes. Primeira pergunta: de onde veio aquela força atraente que levou o menino a querer agarrar ou abraçar a moça? De onde veio? Finalmente, por que ele não chegou de abraçar a moça? Ou beijar a moça? O que aconteceu? Terceira pergunta: quem é a pessoa que entrou dentro do elevador? São essas três perguntas, Primeiro, de onde veio aquela força que queria levar a menina ou o garoto a abraçar a moça? Segunda pergunta: por que finalmente ele não abraçou? Qual foi a razão? E como que ele conseguiu vencer aquilo? Então, são essas perguntas importantes que vão nos orientar nessa nossa aula de hoje. Mas, enfim, eu quero aqui aprofundar um pouco, dando um exemplo, para a gente entender. Dentro da nossa mente, cada um de nós, temos as esferas. Temos tipo as gavetas. Você imagine, por exemplo, lá no seu armário, na sua casa, no seu armário temos gavetas, Vamos supor que tem 4 gavetas. Na primeira gaveta é onde você costuma colocar, por exemplo, creme dental, ou talvez espelho, entendeu? Na segunda gaveta, onde você costuma guardar as roupas íntimas, Por exemplo, na terceira gaveta, onde você guarda, por exemplo, óleo para passar no corpo, ou creme dental para escovar seus dentes, ou sabonete. E na última gaveta, onde você guarda, por exemplo, a toalha de banho, Então, quando você precisar, por exemplo, de creme dental, você sabe que é na terceira gaveta onde eu vou achar. Você pega para escovar seus dentes. Se precisa de sabonete, você sabe que na segunda gaveta. Ou se você precisar de toalha de banho, você já sabe que não, na última gaveta. Então, este exemplo que estou dando para vocês, meus queridos, minhas queridas, nesta noite, é para vos dizer que na nossa mente, no nosso psiquismo, o psiquismo é o conjunto dos fenômenos mentais, conscientes e inconscientes, que formam o ser humano, no seu espírito. Isso chama-se psiquismo. Psiquismo, o conjunto dos fenômenos mentais, conscientes e inconscientes. E eu estou representando isso nesse exemplo lá que estou dando para vocês, sobre o armário que tem várias gavetas, onde você guarda várias coisas de acordo com suas necessidades. Então, vamos falar objetivamente. Já que nós temos as esferas no nosso armário, as gavetas, quais são agora as esferas ou as dimensões da vida psíquica do ser humano? Nós temos na primeira esfera mental do ser humano, uma esfera mental chamada o inconsciente. Este inconsciente, na verdade, é a fonte do quê? Do impulso instintivo. É a fonte da libido. É a fonte do prazer. Então, este inconsciente é ele que nos influencia a poder agir muitas vezes sem querer. E Freud, o Sigmund Freud, na psicanálise, ele chama isso de ide. Enviarei para vocês nas escrituras, nas notas, no texto que eu vou enviar para vocês, vocês vão entender. O id, que ele também chama de infraego, é a fonte do impulso sexual. É a fonte da libido, do prazer carnal. Então, esse ide, chamado também infraego, é o que nos leva, por exemplo, a buscar satisfazer as necessidades biológicas, Por isso a gente chama este instinto que trabalha no nosso corpo infraego ou id, na terminologia de Sigmund Freud, na psicanálise. Por exemplo, a vontade do sono. O sono é algo ligado ao nosso corpo,
A vontade de comer, a gente sente fome, é algo ligado também ao nosso corpo. A vontade sexual também é ligado ao nosso corpo, ou ligada ao nosso corpo, né? Tomar banho. Então, se nós olharmos bem, todas essas necessidades também são encontradas no mundo animal. Se nós dormimos, os animais também dormem. Se nós comemos, os animais também comem. Se nós tomamos banho, os animais também tomam banho. Se nós bebemos água, eles também bebem água. Então é algo realmente ligado ao nosso corpo físico. E essa parte que nós chamamos do quê? Do id, ou infraego. Essa é a primeira dimensão. E esse infraego, ou id, ele é hereditário. Ao nascer diretamente, nós herdamos isso aí. Você imagina uma pessoa que vai ficar 3 dias sem tomar banho. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai cheirar mal, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, lá na França, né? Nós temos a história de uma cidade onde o povo não quer mais tomar banho, já que a França é considerada um país onde são fabricados os melhores perfumes do mundo. E esse povo que não quer tomar banho acha que deve ficar assim, sem tomar o banho, e usar o perfume. Mas vamos pensar bem. Mesmo que você usar o perfume e ficar 2, 3, 4 dias sem tomar banho, eu acho que a situação não vai ser boa de jeito nenhum. Então, é importante tomar banho, cuidar do nosso corpo, é importante se alimentar, porque são desejos naturais. Também esse id, ou esse infraego, ele não é apenas hereditário. Ele também é biológico, ele é instintivo, ele é animal, né? Então, é isto. O primeiro ponto que nós temos que entender nessa noite, nessa explicação do pensador Sigmund Freud. Além da dimensão do inconsciente que nos influencia a fazer determinadas ações sem querer, nós temos uma outra dimensão no meio, dentro da nossa gaveta mental. Sempre se lembra, né? Não estou falando do armário, o armário foi só um exemplo, as gavetas, tudo. Mas também na nossa mente temos uma parte que nós chamamos a censura. Essa parte é a parte que chamamos a parte do superego. Já que a primeira parte que eu falei, eu chamei de infraego, essa segunda parte é o superego. O superego, na verdade, é o quê? É a parte lá que nos leva a viver de acordo com as leis, de acordo com as normas da sociedade. Por exemplo, eu estou andando, de repente eu vejo um dinheiro lá dentro da minha casa. Na mesa, talvez meu pai, alguém deixou. Eu não posso pegar esse dinheiro e fazer desse dinheiro meu dinheiro. Eu preciso perguntar, quem deixou esse dinheiro? Não é isto? Então, na verdade, se for pela vontade do infraego ou do id, eu vou dizer, quem pediu para essa pessoa esquecer o dinheiro dela aqui? Eu vou pegar. Essa é a vontade do infraego ou do id. Já o superego vai dizer, não faça isso, devolve o dinheiro. Então, já aconteceu várias vezes, você vai num supermercado, compra alguma coisa e o vendedor te dá um troco a mais. Por exemplo, em vez de dar 50 reais, ele dá 80 reais. Quer dizer, 30 reais acima, a mais, podemos dizer. A nossa consciência deve nos levar a dizer o quê? Que, por favor, olha, o senhor me deu um troco a mais, você devolve. Esse é o superego. As normas, elas existem. É importante, né? Então, o superego é o que nos faz viver de acordo com as leis, com as normas da sociedade. Por isso que, ao nascer, nós encontramos as leis existentes. Até no mundo animal, você sabe que, por exemplo, quando se trata de João de Barro, né? Aqui no Mato Grosso tem um pássaro chamado João de Barro, vocês já ouviram falar? O João de Barro é aquele pássaro, por exemplo, que não gosta de ser traído. Ele mata a fêmea dele quando trai ele com outro macho. O João de Barro fêmea, estou falando, aquele pássaro. O pombo, por exemplo, na época do acasalamento, só faz relação sexual com uma pomba. Se tiver uma segunda pomba, ele não está nem aí com ela. Então, a gente percebe
que até os animais também respeitam as leis. Agora vamos falar da última gaveta mental, que nós chamamos o ego. O ego é o quê? O ego, na verdade, é a esfera do consciente. O ego é o que faz o equilíbrio entre o infraego e o superego. Nesse conflito, como nós queremos detalhar agora, existe um conflito muito grande chamado de conflito intrapsíquico. Descrito pelo pensador Sigmund Freud, a luta entre a mente e o corpo. Para aqueles que já leram aquele versículo bíblico, que o Paulo está descrevendo no livro do Romano capítulo 7, versículo 23 a 25, quando ele fala que do ponto de vista do meu entendimento interior, eu quero fazer o bem. Mas eu sinto que existe uma outra lei que luta contra a lei do meu entendimento interior e que me prende debaixo da lei do pecado. Miserável que eu sou. Quem que me libertará deste corpo de morto? Então você vê o Paulo, mesmo sendo um santo, ele sempre presencia ou vivencia essa grande luta entre a mente e o corpo. A mente quer ir no lado do bem, mas o corpo leva no lado do mal. Aí ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, aliás, deixa eu repetir, o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, isso é uma luta que está dentro de cada ser humano. Então, meus queridos, minhas queridas, gostaria que vocês entendam o seguinte, que o maior conflito começa dentro de cada ser humano. E essa luta existe entre o infraego e o superego. Chamamos dessa luta de conflito intrapsíquico. Essa luta existe na família, na faculdade, nas empresas, nos hospitais, até nas igrejas, em todos os níveis da sociedade. Então, para entender essa matéria sobre a resolução e mediação de conflitos, queridos alunos, queridas alunas, precisa que cada um entenda que o maior conflito está dentro de cada um. Nós todos somos vítimas desse conflito. Quantas vezes nós já prometemos que deveríamos cumprir alguma coisa, agendamos com alguém e chega na hora, nós simplesmente não fizemos aquilo. Ou começamos a lutar, eu vou, não vou, vou, não vou. É o maior conflito que nós temos hoje. Então, por isso, nesse sentido, a psicologia das relações interpessoais hoje está nos trazendo essa dimensão, sobre a resolução e a mediação de conflitos, para entendermos que eu preciso, como ser humano, resolver o conflito que está dentro de mim. Uma vez que eu consigo resolver esse conflito, serei capaz de viver em bons relacionamentos interpessoais com os outros. E por isso, falamos da importância da autopercepção, do autoconhecimento, da autoconfiança e da autoestima. 4 elementos: autopercepção, autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. Então, o pensador Sigmund Freud, ele explicando, ele aprofundando sobre essa questão, ele quer nos ensinar claramente sobre como superar esse conflito. Como resolver o conflito entre o infraego e o superego, entre a vontade carnal e a vontade da mente? Na verdade, o desejo de comer, o desejo de dormir, o sono, por exemplo, o desejo de tomar banho, as necessidades no corpo, de beber água, são normais. Só que esses desejos, essas necessidades, essas vontades, eles e elas não podem ocupar o primeiro lugar. Nós temos que pensar que é a nossa mente que deve direcionar o nosso corpo, que deve orientar o nosso corpo, e não o nosso corpo orientar a nossa mente. Para isso, o ego entra em jogo. Então, voltando naquele exemplo do garoto, lembra? O garoto que estava dentro do elevador e que queria chegar no 8º andar. Eu estava contando agora a história que o próprio Sigmund Freud conta no livro dele. Aí vem a pergunta, quem é a pessoa que entrou no elevador? Será que foi uma pessoa com corpo, cabelo, tudo isso?
De onde veio aquela força que levou o garoto a querer abraçar a moça ou a beijar a moça? De onde veio aquela força? E por que finalmente o garoto não fez isso? Entendendo muito bem, podemos compreender profundamente que o que levou o garoto a sentir a vontade de se deixar atraído pela moça, e foi claro, foi o id, o infraego. O ser masculino diante do ser feminino sente aquela atração e vice-versa. Mas depois entrou a terceira pessoa, e essa pessoa, na verdade, não foi uma pessoa física com esse corpo, cabelo que temos aí, não. Na verdade, foi o superego que entrou, que falou, não, Alfredo, o nome do rapaz, eu lembrei agora, que o Sigmund Freud conta no livro dele, é o Alfredo. Alfredo pensou, meu Deus, eu não posso fazer isso. De repente, Alfredo era de uma religião, ou a noção da ética trabalhou na mente dele. Ele falou, não, eu não posso abraçar essa moça, mesmo que ela sendo bonita, atraente, eu não posso, eu preciso respeitar ela. Então, na verdade, não foi uma terceira pessoa que entrou, foi o superego que lembrou para ele, não faça isso. É igual você encontra algo que não é seu, ou talvez lá no supermercado onde você foi comprar um produto, o vendedor te deu um troco a mais, você falou, eu vou ter que devolver o troco. Esse é o superego. Por exemplo, eu estou passando na frente de uma casa, eu vejo lá uma mangueira que produziu mangas bonitas, mangas maduras. Se eu precisar comer aquela manga, eu não posso entrar e comer a manga só assim. Eu tenho que bater na porta do dono da casa e pedir, senhor, pode me dar essa manga? É possível? Estou sentindo vontade de comer manga. Ou pode me vender? E se o dono dizer que não, eu não quero, você morre de fome, você vai ter que aceitar. Então você não pode invadir a casa do outro. Então o superego nos leva a respeitar as leis, as normas, as regras na sociedade. Então, é nesse sentido que aconteceu comigo uma vez, entrando no atacadão aqui, onde nós fomos fazer compra, eu e a minha esposa. Então, de repente, tinha uma pessoa que chegou lá, encostou o carro dela, aí ela foi, e eu vi ela deixando cair R$50, e ela não viu. Aí eu fui, peguei o dinheiro, chamei a pessoa e falei, ô dona, olha, a senhora deixou cair R$50. Aí ela disse para mim, obrigada. Será que eu posso me orgulhar e dizer que eu fiz o bem? Na verdade, o dinheiro era da moça, era da senhora. Então, o meu superego falou, respeita, assim, demonstra a boa vontade de devolver o dinheiro. Então, temos que entender que é preciso saber equilibrar as coisas. Agora, nisso aí também, não podemos dar vantagem ao infraego, nem ao superego. Porque também quando nós nos colocamos no lado do superego, sendo mais rigoroso na questão do respeito das leis, das regras, aí estaremos exagerando, É preciso entender que eu não posso exagerar também. E temos que equilibrar. Também eu não posso me jogar totalmente no lado do infraego. O que tem que entrar em jogo? É o ego. O ego vai fazer a mediação entre o infraego e o superego. O que é o ego? O ego é a inteligência. O ego é a capacidade de você raciocinar melhor, Então é isso que consegue equilibrar o infraego de um lado e o superego do outro lado. Então, para resolver o conflito, eu preciso fazer uso do meu ego. O meu ego deve se tornar o mediador entre o infraego e o superego. Esse é o primeiro ponto de partida. Então, as pessoas que não conseguem usar o seu ego para estabelecer o equilíbrio entre o infraego e o superego, elas são pessoas com problemas, muitas vezes, de desequilíbrio, pessoas influenciadas facilmente pela ansiedade, pela angústia, pelo medo, pelas frustrações, pelo estresse, pela euforia. Quando eu uso sempre o meu ego, eu saberei como equilibrar o superego e o infraego. Então, isto é muito importante nas relações interpessoais. Começando na nossa família,
nas empresas onde estamos indo trabalhar, sabemos que existem conflitos que não faltam. E os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. E como resolver esses conflitos, como eu falei, sempre saber fazer bom uso do ego para saber equilibrar o relacionamento do infra-ego e do super-ego. O super-ego busca mais as regras, as normas, tudo isso, as leis que existem também no mundo animal. Esse é o super-ego. O infra-ego vê mais o corpo, o aspecto carnal, tomar um banho, se alimentar, desejo sexual, por exemplo, o sono. Então, tudo são importantes. Só que nós temos que saber como colocar as coisas em ordem de prioridade. Então, tem aquele exemplo lá bíblico que talvez muitos de vocês devem saber. Você se lembra daquele jejum que o Cristo fez na Bíblia, para os religiosos, quando ele ficou 40 dias sem comer nada? Então, depois dos 40 dias, apareceu o maligno, o Satanás, que veio com a primeira tentação e disse para ele: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus estava com fome, ele era uma pessoa como a gente, ele sentia fome, tomava banho também, ele se alimentava, ele fazia xixi, necessidades, ele dormia também como a gente. Imagine depois dos 40 dias sem comer nada. Aí a primeira tentação é sobre a comida. Então Jesus não escolheu a capacidade dele de fazer milagres para transformar a pedra em pão e comer para poder satisfazer a sua vontade logo após ter feito esse jejum. Então ele respondeu ao diabo, a Satanás, que não só de pão que viverá o homem, mas também da palavra. Então o que ele quis ensinar é que a nossa mente se alimenta pela palavra e o pão era para o corpo. Só que não significa que o pão não era bom. É bom também. Só que ele deu prioridade ao quê? A palavra, que deveria ser mais forte do que o próprio pão. Ele priorizou o desejo espiritual da mente e colocou o desejo do corpo de comer o pão no segundo plano. Isso é importante. Então, eu estou convidando vocês, queridos alunos, queridas alunas, nesta noite, a realizar uma reflexão profunda sobre vários conflitos que acontecem com a gente em vários escalões da sociedade, em vários níveis da sociedade. E todos nós já tivemos conflitos, talvez nesse momento que eu estou falando, vocês têm conflitos internos, só você mesmo que sabe, eu também, mas a gente precisa descobrir as ferramentas que temos que usar para vencer os conflitos que nós estamos enfrentando hoje na sociedade. Então, nesse momento, gostaria de falar para vocês sobre como evitar os conflitos. Eu vou fazer uma leitura aqui, bem audível, para você entender bem como resolver esses conflitos, no quadro das relações interpessoais. Mas eu já tinha falado, quando eu falei de autopercepção, autoconhecimento, autoconfiança e autoestimação, muito importantes na resolução de conflitos. Agora eu vou ler aqui que os conflitos, por exemplo, no meio do trabalho, os conflitos no trabalho são muito comuns, como você sabe. Em alguns casos, os conflitos são os grandes causadores de discórdias, discussão e desentendimentos entre colegas e superiores. Assim, é preciso saber administrar os conflitos de forma equilibrada. E, para isso, precisamos ter muita paciência e dedicação. Então, no meio do trabalho, tem conflito entre os colegas de trabalho, entre os trabalhadores subordinados e seus superiores, Acontecem esses conflitos. E para poder resolver esses conflitos, precisamos de muita paciência, de empatia, e de força de vontade. Algumas atitudes simples que podem evitar que os conflitos aconteçam e que geram brigas e desentendimentos no ambiente de trabalho. Temos isso aí. Então, qual é a primeira atitude que nós temos que adotar?
para poder evitar os conflitos no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho onde você trabalha, ou mesmo na sua própria família. É muito importante, mesmo entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Qual é a primeira atitude? Eu vou ler aqui para vocês, queridos alunos, presta bem atenção, vou comentar. Primeiro, cumprimente as pessoas. É bom. Essa coisa de você cumprimentar evita os conflitos. Seja sempre cordial. Ao chegar ao trabalho, dê um sorriso aberto. É um sonoro bom dia a todos. Essa atitude já faz toda a diferença nos relacionamentos interpessoais. Quando você sai da sua casa, primeiro tem que sair bem-humorado ou bem-humorada. Senão tudo que você vivenciou na sua casa, quando você vai chegar no trabalho, vai levar tudo isso aí. Se alguém brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com alguém, o primo, o filho, tudo isso, ao sair de casa, você pode levar isso no meio do trabalho, entrar em conflito e chocar com alguém, porque você já vem com uma base negativa a partir da sua casa. Então, na verdade, é bom sempre cumprimentar. Bom dia, minha querida. Bom dia, meu colega, minha colega. Tudo bem? Isto ajuda você a evitar os conflitos, né? Cumprimente as pessoas com energia, mantendo o caminho aberto para o contato e o diálogo. Não cumprimentar as pessoas, além de demonstrar falta de educação, significa que aquelas pessoas não são importantes para você. E isso fecha qualquer tentativa de contato. Então, se você não cumprimenta, pode ser o grande líder que ocupa o cargo mais elevado, precisa cumprimentar seus subordinados, né? Os funcionários da empresa. Essa é a primeira atitude, meus queridos e minhas queridas. Vamos buscar cumprimentar as pessoas, né? Na psicologia das relações interpessoais. Segunda atitude, tenha sempre bom humor. Tenha sempre bom humor. Eu sei que não é fácil, não, mas temos que nos esforçar. Tenho certeza de que você concorda comigo. É sempre bom trabalhar com pessoas bem-humoradas, porque estão sempre sorrindo, são mais leves e mais otimistas. O sorriso é um cartão de visitas muito eficiente, pois mostra que você está disposto ou disposta e aberto ou aberta ao contato humano. Pessoas mal-humoradas afastam os outros naturalmente. Então, como eu acabei de ler, seja sempre bem, busca ser sempre uma pessoa bem-humorada. Porque quando você não está bem-humorada, você leva um ambiente pesado, no meio do trabalho. E isso não fica bom, não. Precisamos vencer, e precisamos realmente amar as pessoas. Terceira atitude, evite falar de assuntos muito pessoais. Evite falar de assuntos muito pessoais. Isso é fundamental. Evite levar problemas pessoais para o trabalho. Seja discreto ou discreta. A vida íntima de cada um deve ficar fora do âmbito do trabalho. Por isso, não se comprometa com assuntos que não se relacionam com as suas atividades profissionais. A sua vida dentro da sua família, o relacionamento com seu marido, com seus filhos, é para você, e não para levar no meio profissional. Agora vamos falar da quarta atitude. Aceite as diferenças. A grande causa dos problemas de relacionamento que temos reside na dificuldade de aceitarmos as diferenças. É difícil aceitar pessoas que pensam e se comportam diferente de nós. Dessa forma, procure aceitá-las como são, porque elas possuem histórias de vida, valores e culturas diferentes de você. E por isso, podem enxergar o mundo de outro jeito. Nós não somos iguais, as pessoas são diferentes. Você pode se encontrar com alguém que pensa diferente de você. Tem como criar um perfeito relacionamento de dar e receber com aquela pessoa? Não é que você tem que aceitar as opiniões dos outros obrigatoriamente, não. Mesmo que você discordando daquela opinião, mas tem como você manter um bom relacionamento com as pessoas, né? Quinta atitude, coloque-se no lugar do outro. Compreender o outro significa não julgá-la e aceitá-lo mesmo quando ele não concorda com seu ponto de vista, né? O que eu acabei de falar. Coloque-se no lugar do outro, é a empatia, e tente entender por que ele pensa
ou age daquela maneira. Então, muito importante isso aí, meus queridos, minhas queridas. A gente sabe que, mesmo no caso dos gêmeos univitelinos, sabe aqueles gêmeos que nascem idênticos, iguais, sorriso, sobrancelha, cílio, cabelo, tudo. Mesmo nesse caso, não são iguais, são diferentes. Numa família, por exemplo, 5 filhos do mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma educação, cada um é cada um pensa de um jeito diferente. Sobre a terceira atitude, não aponte o colega. Evite apontar o colega que deixou de cumprir sua obrigação. Devemos ser responsáveis pelas nossas próprias atitudes ou pelas nossas próprias atividades. Isso é muito importante. A sétima atitude, minhas queridas e meus queridos, para evitar os conflitos, respeite o espaço e os pertences do colega. Evite mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho do colega e de seu superior. Se pedir emprestado algum objeto, devolva-o e agradeça-lhe a gentileza pessoalmente ou com um bilhete. Isto é muito importante. Pediu a coisa do colega, devolve em bom estado. Não mexer nas coisas dos outros. Oitava atitude, seja cooperativo. Haja com os outros da mesma maneira como você gostaria que as pessoas agissem com você. Se perceber que um colega está com dificuldade e você pode ajudá-lo, não pense 2 vezes. Ofereça ajuda. É muito bom poder construir um ambiente de trabalho em que as pessoas colaboram umas com as outras. É importante oferecer ajuda, porque você também precisará. A 9ª atitude, fuja das fofocas. A fofoca quase sempre contamina o ambiente profissional. Não faça parte de conversas que fazem comentários maldosos em relação a colegas de trabalho, caso alguma informação chegue até você. Se você passar essa informação adiante, as consequências serão positivas ou negativas. Se a informação não for ajudar, então não a passe adiante. É muito importante, evitar as fofocas, comentários maldosos de um colega de trabalho. Se alguma informação chegar, se não tiver um fundamento, uma base, mesmo que se for a verdade, é melhor não transmitir essa informação, para manter o equilíbrio nas relações. A 10ª atitude, evite brincadeiras que possam ofender o colega. No meio profissional, temos que evitar aquelas brincadeiras que fazem com que os colegas se sintam mal. Sempre bom humor. Bom humor, sim. Brincadeira sem graça, não. Pessoas que brincam o tempo todo, fazem piada de tudo, não são agradáveis e podem ofender os outros, deixando-os pouco à vontade diante de todos. Então, lá na empresa é sempre bom cuidar disso aí, desse aspecto, de não desagradar os outros, de não fazer piadas, porque são coisas que criam um ambiente realmente negativo, desagradável. Isso é fundamental. Então, para finalizar a nossa aula sobre a resolução e mediação de conflito, que faz parte da psicologia das relações interpessoais, eu gostaria de dizer para vocês da importância dessas recomendações. Não esquece do conflito entre o infraego e o superego. Conflito resolvido através do ego, porque cada ser humano tem dentro dele um conflito chamado conflito intrapsíquico. A luta entre a nossa mente e o nosso corpo. Se eu resolver essa questão a nível individual, o que chamamos de relação intrapessoal, e aí não vou ter problema para criar bons relacionamentos a nível interpessoal. Então, a vitória das relações interpessoais depende da vitória da relação a nível individual. Primeiro, o equilíbrio dentro de mim, através da autopercepção, do autoconhecimento, da autoconfiança e da autoestima. Isso é importante, queridos alunos, queridas alunas. Vamos então cuidar bem dessa parte. Como disse um pensador,
que quem quiser ser alguém tem que sair da posição de ninguém, sabendo que o alguém sempre pensa positivo e o ninguém apenas reclama da vida. Vou repetir, quem quiser ser alguém tem que sair da posição de ninguém, sabendo que o alguém sempre pensa positivo e o ninguém apenas reclama da vida. É claro, se alguém te perguntar, por exemplo, você gostaria de ser chamado de alguém ou de ninguém? A resposta é clara. Você gostaria de ser chamado ou chamada de alguém. Porque se uma pessoa te chama alguém, ela está te valorizando. Mas se alguém te chama de ninguém, está te desvalorizando. Então, por isso é importante nós buscarmos sair da posição de ninguém para nos tornarmos alguém. É isto a base, na verdade, da vitória das relações interpessoais. E vocês entenderam, claro, sobre como resolver e mediar os conflitos, né? Todos nós somos seres conflituais, precisamos da capacidade chamada de resiliência. A resiliência, uma pessoa resiliente é aquela pessoa capaz de administrar seus conflitos pessoais, tais como ansiedade, angústia, medo, euforia, estresse, depressão, melancolia. Tudo isso precisamos saber administrar através daquilo que nós chamamos a resiliência. Muito obrigado.